Seida leva frutas frescas para o filho comer. O menino tem muitas dificuldades e é bem calada. Ela o auxilia e pede para montarem o quebra-cabeça. Seida tenta ensiná-lo e instruí-lo a aprender a brincar. Ela vê que ele está bem quieto, mas tenta estimulá-la. Saadetin pede que ela não pressione o menino e que deixe que ele faça o que quiser. Seida diz que esse assunto não é problema dele. Seida pede que ele monte o outro que trouxe, que tem 300 peças. O velho reclamão fica com preguiça. Bersa aparece e ajuda Seida a separar as peças do quebra-cabeça por cor. Siren espera Arif sair da cafeteria. Quando vê ele saindo, ela decide ir andando, pois sabe que ele está vindo atrás dela no mesmo caminho que passam todos os dias. Ela apressa os passos a caminho do local onde ficam os 3 caras que conheceu mais cedo. Siren se esconde atrás do carro e vê que Arif está bem mais perto. Ela vai indo reto, mas ele muda o caminho, virando para outra rua. O plano de Siren é arruinado. Os caras partem para cima dela, puxando a bolsa dela. Ela diz que não precisa mais e pede para eles pararem. Eles puxam a bolsa dela. Ela tenta acalmá-los, dizendo que mudou de ideia, mas os caras pedem a bolsa dela. Ela tenta fugir, mas acaba apanhando dos caras e chora. Eles percebem que ela está chorando de verdade, e ela diz que pediu para eles pararem de bater. Eles pedem que ela cumpra com a promessa e dê o dinheiro. Siren fala que seu ex-namorado foi pro outro caminho. Eles pedem o dinheiro. Ela chora, treme e acaba dando todo o dinheiro que tem para os bandidos. Eles expulsam a moça dali. Siren está com o ferimento na testa e sai andando e chorando muito. Ela tira o casaco da Bahar, o joga no chão e diz que a culpa de tudo o que aconteceu foi da sua irmã. Siren caminha com dores pelo corpo. Bahar chega à casa de Seida com seus filhos. Eles veem o Arda no chão, quieto como sempre, e percebem que o quebra-cabeça já foi multada. Nissan pergunta se foi o Arda que fez aquilo. Seida diz que quem dera. Bahar pede para os filhos irem para o quarto brincar, mas que não perturbem o Saadetin fazendo barulho. As crianças saem para montar outro quebra-cabeça. Saadetin diz a Bahar, Seida e Bersan que só vai contar para ela sobre o pacote quando tiver vontade. Siren continua andando pelas ruas, chorando muito. Ela chega na rua de casa. Nissan e Duruk percebem que é muito difícil montar quebra-cabeça. Duruk diz à irmã que está cansado e não vai montar. Ele pede para ela brincar de sonhar com ele e deixar o novo para lá. Arda fica olhando para o desenho da caixa do quebra-cabeça e parece ter o olhar perdido, já que não demonstra nenhuma reação física. Nissan se deita com Duruk na cama. Siren chega em casa chorando muito por ter sido assaltada de verdade. Enver fica chocado ao ver a filha chorando e muito machucada. Ele a ajuda. Siren diz que foi atacada por uns bandidos numa rua, e roubaram seu dinheiro e fugiram. Enver pede para irem para a delegacia. Siren não aceita e fala que esses homens sabem onde ela mora e pode acontecer algo pior se denunciá-los. Enver pergunta se ela não veio com Arif. Siren diz que não. Ele pede para chamarem a Bahar para pegar o kit de primeiros socorros. Siren diz que não quer, porque tudo isso foi culpa delas, porque elas falaram pro Arif que não era bom ele ficar voltando do trabalho com ela. Enver fica surpreso e diz que deve haver um mal-entendido. Siren diz que jamais mentiria numa situação dessas. Saadetin pede que Seida saia da sua frente para conseguir assistir TV. Ela sai e ele assiste a um episódio de uma série. Saadetin diz a Bahar que outro dia ela o deu um doce e quer saber qual é. Ela fala o nome do doce. Duruk chega ali e diz que está com sede. Bahar pega um copo d'água pro filho. Enver bate na porta da casa de Seida e chama Bahar. Ele diz que Siren foi assaltada por os homens quando voltava do trabalho e está machucada, pois apanhou. Elas se preocupam. Bahar diz a Seida que acha que foram os homens do Senhor sem que atacaram Siren. Seida diz que devem ter sido eles mesmo e precisam proteger seus filhos. Arda se interessa e decide tentar montar o quebra-cabeça. Enver pede a Siren para irem à polícia. Bahar e Seida chegam. Elas veem que Siren está muito machucada. Bahar lamenta e Siren reclama da dor que está sentindo. Bahar decide ajudá-la com seu kit de primeiros socorros. Siren diz que lhe bateram diversas vezes. Seida pergunta se os agressores não falaram nada na hora, sobre o porquê de atacarem ela. Siren diz que eles sempre atacam mulheres que andam sozinhas à noite e estava andando sozinha por causa delas duas. Siren diz que elas foram encher a cabeça do Arif para ele não andar com ela. Bahar diz que não fizeram isso. Seida se sente culpada. Bahar diz que não falaram nada disso. Siren culpa Bahar e Seida,
pois por culpa delas quase morreu. Seida diz que não falaram nada. Enver pede que elas voltem mais tarde. Bahar vai até Saadetin. Nissan chama a mãe para ver uma coisa, mas Bahar e Seida fazem a menina ir pro quarto. Bahar diz a Saadetin que as coisas mudaram, pois os homens do Sei atacaram sua irmã mais nova no meio da rua. Ele pergunta se Siren está bem. Bahar diz que não, e que ela machucou a cabeça, está assustada, está sangrando. Besan fica horrorizada. Bahar pergunta sobre o pacote. Saadetin fica indignado pelo filho atacar mulheres inocentes e afirma que seu filho se tornou um ser horrível. Besan diz que também está ferrada e vai acabar morta, já que perdeu quase todo seu cabelo. Saadetin diz a Bahar que o pacote está dentro do forro de um dos casacos dela. Seida fica feliz pelo pacote estar lá. Bahar se chateia e sai. Seida diz a Besan que o Enver pegou o casaco de manhã para dar para alguém que precisasse. Besan chora muito, desesperada. Bahar pergunta a Enver sobre seu casaco verde que ele pegou mais cedo. Ele diz que a Siren pegou ele. Siren fala que o casaco não está com ela e jogou fora, porque quando apanhou, o casaco foi destruído e jogou na rua. Bahar fica surpresa. Siren diz que jogou o casaco na rua onde fica a escada, próximo ao terminal de ônibus. Bahar sai correndo, mas antes avisa Besan e Seida que conseguiu e vai buscar o casaco. Bahar corre na rua. Arif vai atrás dela e pergunta para onde ela vai. Ela diz que precisa encontrar seu casaco que está perto da rua da escada. Ele pergunta o que tem nesse casaco. Ela pede que ele pare de fazer perguntas. Arif decide ir com ela procurar o casaco. Nissan e Duruk observam Arda montando o quebra-cabeça e veem que o menino está dando bons estímulos e brincando sozinho, sem nenhuma ajuda. Bahar e Arif chegam à escada e procuram pelo casaco. Bahar não encontra seu casaco e fica desesperada. Ele pede que ela se acalme e diga o que houve. Bahar diz que Siren jogou seu casaco verde ali na escada e devia estar ali. Um bandido aparece vestido com o casaco de Siren. Bahar quer pegá-lo, mas Arif pede que ela fique ali, pois ele pode pegar o casaco. Arif vai até os rapazes e oferece dinheiro pelo casaco. O cara não aceita vender. Arif oferece 50 liras pelo casaco. O cara leva o dinheiro dele, mas não devolve o casaco. O bandido pede que Arif caia fora, pois não vai dar o casaco para ele. Arif tira mais uma nota. Ele diz que estão conversando e pede que ele pegue o dinheiro e lhe dê o casaco. O cara não aceita devolver o casaco para ele. O bandido saca uma faca e pede que Arif lhe dê o resto do dinheiro, porque senão o manda para o inferno. Bahar pede para Arif deixar isso para lá. Arif pede que o bandido guarde a faca, pois vou resolver. Arif pede que Bahar volte para casa e que não se aproxime. O cara diz ao Arif que ele vai se arrepender se fizer isso. Ele pede para conversarem com calma e dará para ele o dinheiro se ele lhe der o casaco. Arif segura no pulso do cara e dá uma cabeçada nele, fazendo-o cair. Em seguida, ele ameaça os outros dois de bater neles. Arif se distrai e abaixa para tirar o casaco do bandido. Os outros dois colegas do criminoso sacam uma faca. Bahar vê e grita para Arif tomar cuidado. Arif fica assustado. Bahar desce correndo até lá, pega um pau e dá pauladas nos criminosos. Arif pede que ela se acalme. Ele leva o pedaço de pau e o joga no chão. Ela pergunta por que ele veio ali com ela e a seguiu, porque quase aconteceu uma coisa com ele. Ela pede que ninguém lhe proteja mais, porque não quer que ninguém se machuque por sua causa. Ele concorda e diz que não vai mais ajudá-la e diz que ela brigará com os moradores de rua sozinha. Bahar diz que não aguentaria perdê-la, porque não suporta mais perder as pessoas que tanto ama. Bahar chega ao limite e diz a Arif que não iria aguentar se acontecesse algo com ele. Ele a acalma e eles se abraçam. Bahar chora nos braços dele e ele tenta consolá-la. Arif pega o casaco para Bahar e devolve para ela. Bahar mexe no casaco e verifica que o pequeno pacote está ali. Ela fica mais tranquila e ele pede para irem para casa. Enquanto isso, Arda montou quase todo o quebra-cabeça. Nissan e Duruk ficam impressionados pelo que o menino fez. Duruk decide ajudá-lo. Nissan grita por Seida e pede para ela vir ali. Seida diz que mais tarde, porque não tem cabeça para conversar agora. Bahar e Arif chegam na rua de casa. Ela o agradece. Ele pergunta o que aconteceu. Bahar diz que a Siren foi assaltada na rua quando estava voltando do trabalho e também bateram nela. Arif fica triste. Ele pergunta onde Siren foi atacada e quem foi. Bahar diz que foi no local onde encontraram o casaco e que Siren chegou com o ferimento. Ele pergunta se foram aqueles caras. Ela diz que não sabe.
Bahar diz que precisava do casaco porque tinha dinheiro no bolso. Ela verifica e diz que levaram tudo, e ali tinha 100 liras. Arif fica surpreso por ela ter ficado tão desesperada apenas por 100 liras. Bondoso e amável, Arif dá um dinheiro para Bahar e ela acaba aceitando, prometendo devolver tudo para ele assim que conseguir. Seida pergunta se Bahar encontrou o casaco. Ela diz que sim. Seida pergunta pelo pacote. Bahar fica sem graça com Arif e ele percebe que ela mentiu para ele. Arif pergunta o que Seida quis dizer com o pacote. Bahar diz que Seida quis dizer que era o dinheiro. Bahar sobe e Seida pergunta novamente pelo pacote. Arif sobe junto. Nissan chama a mãe e diz que o Arda montou o quebra-cabeça. Duruk diz que o menino fez tudo sozinho. Bahar pede para as crianças entrarem. Ela dá boa noite a Arif. Arif pede para elas esperarem e chama elas para conversarem agora. Seida tenta enrolá-la, mas ele chama as duas para conversarem. Arif ignora Bessa e a deixa de lado. Dentro da casa, Arif observa as duas com atenção. Logo em seguida, ele pede que elas digam o que aconteceu. Seida questiona: como assim? Ele fica irritado, cheio de dúvidas. Ele pergunta o que elas três estão aprontando e questiona qual pacote é esse que elas estão falando. Bahar diz que não é pacote, mas sim dinheiro. Seida diz que disse pacote porque era um pacote com dinheiro. Ela diz que tinha 250 liras. Ele pega elas na mentira novamente, já que Bahar lhe disse que era 100 liras. Ele fala que já chega e diz que elas estão mentindo na sua cara e que não quer viver assim. Arif diz a Bahar que disse para ela se afastar da Bessa, mas parece que elas são crianças que não diferenciam o certo do errado. Ele fala que Bahar atacou drogados na rua com um pau. Ela fica com a cabeça baixa. Arif pergunta o que elas estão planejando. Bahar diz que não é nada. Seida diz que já responderam às perguntas dele. Arif acusa Seida, dizendo que ela e Bersan são má influência para Bahar. Seida percebe que foi Siren quem fez a cabeça dele. Ele diz que está confuso e vive preocupado caso aconteça algo com a Bahar. Ele diz que ela ainda fala que não suportaria se o perdesse, por isso pede para ela não arrumar mais problema. Arif diz que, quando a vê, ela só fala: tá bom, Arif. Certo, Arif. Boa noite, Arif. Ele questiona o motivo da comunicação entre eles ser assim. Arif diz que não aguenta mais. Ele bate a porta e sai. Bahar pergunta a Seida o que Arif quis dizer com isso. Seida diz que ele disse que ainda a ama. Seida vê que Bahar está com dinheiro nas mãos. Bessan está muito chateada. Nissan vai chamá-la e ela pede que a menina vá pro quarto e que só saia se ela chamar. Seida e Bahar voltam para casa. Bessan pergunta o que Arif disse. Seida diz que não foi nada demais. Bahar mostra para Bessan que pegou o pequeno pacote. Bessan comemora. Seida pede que ela ligue pro Sen. Bessan liga pro Sen e o informa que acharam o pacote. Bessan diz a Seida e Bahar que Sen ficou feliz pelo trabalho que fizeram e pediu para Bahar entregar o pacote na galeria. Bessan diz a Bahar que irá com ela e a espera na porta. Bahar fica preocupada, mas espera que tudo dê certo. O velho finge que está dormindo, mas escuta tudo que as meninas conversam. Enver dá um comprimido para Siren tomar, para aliviar a dor que ela sente. Ela toma o remédio. Ele pede para ela dormir. Siren diz que não consegue, pois está irritada e decepcionada por sua irmã mais velha ter pedido ao Arif para não andar com ela mais. Siren ressalta que sua mãe pediu para Bahar cuidar dela. Enver diz que Bahar não disse nada disso e que talvez Arif não quis ir com ela para não gerar boatos ou fofocas. Enver diz a Siren que querem comprar o terreno da casa deles e querem pagar bem. Enver diz que acha que seria melhor venderem, porque assim ganham um bom dinheiro e Bahar pode relaxar um pouco. Enver diz a Siren que essa casa era da Tisse, mas agora pertence aos herdeiros, que são Siren, ele e Bahar. Siren fica furiosa e diz que Bahar não tem nenhuma relação com a casa deles, pois não é a casa dela. Siren diz ao pai que essa casa é somente deles dois. Enver fala que está seguindo a lei, mas Siren segue relutante, dizendo que a casa é só sua. Enver acaba compreendendo a filha e pede para conversarem sobre isso depois que ela se acalmar. Enver abraça a filha. Novamente, ela diz que a casa é apenas deles dois. Enver pede para ela dormir e dá boa noite. Ela também dá boa noite ao pai. Enver se levanta e apaga a luz do quarto de Siren. A víbora não esconde e nem disfarça o quanto despreza a irmã.